Oi gente, tudo bem? Aqui eu de novo com vocês, Raquel Fonteles. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho, sobre aquela chamadinha que eu trago sempre para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como elaborar estratégias de marketing para atrair clientes. Então fica aqui comigo que a gente tem muita informação bacana para trocar. Oi gente, tudo bem? Aqui é de novo com vocês, Raquel Fonteles. Bom, conforme eu chamei aí no vídeo, com vocês, dei aquela chamadinha que eu sempre faço, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como elaborar estratégias de marketing para atrair clientes. Então, pegando um pouquinho aí de tudo que eu já trouxe até aqui para vocês, a gente já consegue ter um bom parâmetro, do que eu vou falar aqui, do que eu vou trazer aqui. Na verdade, algumas coisas que eu vou trazer aqui, eu já me aprofundei em alguns outros vídeos, Então eu vou dar aquela compilada básica e reforçar alguns outros tópicos para vocês de como elaborar estratégias de marketing para atrair clientes. Bom, primeiro ponto, isso é assim incontestável. Preciso conhecer o meu produto para saber o que eu estou oferecendo ao meu cliente. Logo, eu preciso também ter uma boa segmentação de público. Já começando ali como spoiler, vou trazer para vocês mais para frente, vou trazer um vídeo aqui falando só um pouquinho detalhado sobre segmentação, sobre como entender um pouco melhor, essas características, por segmentação de público. Então, assim, vou trazer aqui algumas dicas também, mas sobretudo agora, quero que vocês foquem nessa questão da estratégia, de como elaborar estratégias de marketing para atrair clientes. Tenham em mente, sim, um bom conhecimento ali da segmentação. Um ponto interessante quando a gente fala de conhecer a segmentação, eu preciso sempre acompanhar para conseguir, como marca, identificar qual que é a necessidade. Um ponto interessante quando a gente pega isso como observação, como ponto de observação, é que muitas marcas acabam descobrindo ali pequenos nichos, desenvolvendo novos produtos, quando elas conhecem tão bem ali o seu público, que elas começam a entender qual que é a necessidade desse público e o que elas podem vir a desenvolver para esse público. Vou só já trazer aqui um exemplo para vocês entenderem um pouquinho ali do que eu estou falando. Por exemplo, vamos falar de tecnologia. Se nós falarmos aqui, por exemplo, de empreendedorismo de inovação, nós tivemos ali a Apple, que abriu um mercado, ela viu a possibilidade de um nicho novo, no lançamento do iPad. Era um produto que não existia, era um produto que tinha sim uma necessidade, que tinha ali um potencial de mercado. Então ela viu uma necessidade do consumidor, ela desenvolveu um produto, ela elaborou uma boa estratégia, com o seu diferencial de marca, com o seu valor de marca, ela consolidou esse produto no mercado, abrindo um novo mercado, e aí, consequentemente, as outras marcas como Samsung, dentre outras marcas, LG na época, dentre outras marcas, entraram ali, surfaram nessa onda, viram esse mercado aberto, e lançaram ali os seus produtos, que no caso foram os tablets. Um ponto de observação aqui, que a gente começa a entender, que a gente está falando de um mercado aberto, estou pegando isso aqui como exemplo, mas que tem uma relação com o que eu estou trazendo. A gente vê um mercado aberto e vê ali as marcas desenvolvendo seus produtos para atuar dentro desse nicho. Logo, a gente percebe que cada uma dentro da sua estratégia, dentro da sua estratégia de marketing, dentro do seu diferencial de marca. Então, eu tenho uma Apple, que desenvolve ali um iPad no mercado que ela abre, e eu tenho uma Samsung, por exemplo, que vem atrás, vendo uma oportunidade de um mercado aberto e vai ali já em comunicação, em contato com outro público que é diferente da Apple, ou seja, ela tem o conhecimento do seu público, que isso a gente, mais spoilers aí, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quando eu trazer um pouquinho ali de simbologia, comunicação semiótica, que eu trouxer um pouquinho sobre essa questão que as marcas acabam produzindo nos clientes,
que é esse desejo de pertencimento, né? Busca pelo pertencimento. Então, as estratégias de marketing, um ponto muito interessante quando a gente fala de marketing, ele não cria necessidade nas pessoas, mas através de suas ações, né, ele acaba despertando desejos. Então, como as marcas conseguem otimizar melhor ali as suas estratégias, as suas comunicações? Primeiro ponto, a primeira dica, conhecer o seu público, né? Atuar dentro desse mercado de uma forma que ela consiga entender qual que é a necessidade desse consumidor. Conseguiu fazer essa unificação? Vamos trabalhar com base em resultados, né? Eu vou começar a sentir, isso é muito comum quando eu falo, por exemplo, do marketing digital, que eu tenho ali as métricas que eu consigo mensurar melhor o resultado. Hoje em dia, se nós falarmos, por exemplo, né, com esse boom tecnológico, falei um pouquinho da necessidade de adequação de linguagem das marcas, se nós falarmos de softwares inteligentes, é um outro ponto fundamental, fica aí como outra dica, né, para ter ali como ferramenta para trabalhar nas estratégias, na otimização das estratégias de marketing para atrair clientes. Né? Uma vez que eu consigo ter um CRM bem colocado, né, bem trabalhado, eu consigo desenvolver bem a minha cartela de clientes, eu consigo direcionar melhor a minha comunicação, né, as minhas ações para esse público. Um outro ponto, trabalhar com algumas ferramentas que elas são maravilhosas quando a gente fala de planejamento estratégico. É sempre bom rever o planejamento, trabalhar sempre com um comparativo, né, do que eu estava fazendo até aqui com o meu produto, como marca, o que não deu certo, o que eu preciso rever. Né? A gente tem algumas ferramentas, a análise SWOT, que é o beabá da coisa que a gente fala, né? É sempre importante eu analisar quais são os meus pontos fortes. Eu sempre vou trabalhar nesse contraponto. Vou até trazer como spoilers, né? Vou fazer um vídeo aqui só sobre cada uma dessas ferramentas mais pra frente, mas já antecipando e dando meio que uma pincelada, eu diria. Eu preciso entender cada etapa ali do análise SWOT, né? Dos pontos fortes, fracos, fraquezas, quais são as ameaças. Então eu preciso entender o que o meu produto ainda não entregou e o que eu preciso melhorar. Uma ferramenta muito boa que a gente vai falar mais pra frente, que eu particularmente gosto muito, que ela é um excelente plano de ação, que é o 5W2H, que ela passa ali, ela permeia por todas as etapas, né, de desenvolvimento da ação. Então ela trabalha muito detalhada, vou trazer mais pra frente, como eu falei, mas sobretudo eu deixo aqui essas dicas para vocês. Quando a gente fala de desenvolver, elaborar estratégias de marketing para atrair clientes, reforçando, né? Conhecer o público, ter uma boa segmentação de público. Dei como exemplo aqui como algumas marcas conseguem ali até desenvolver novos produtos quando elas começam a sentir essa necessidade do cliente, né, do consumidor. Também trabalhar com ênfase, com foco em resultados, porque eu vou sempre sentir ali se o meu produto ele está performando bem ou não, né? Um outro ponto, a questão dos softwares inteligentes. Invista sim, isso eu já falei em outros vídeos, mas eu consigo trabalhar e direcionar melhor a minha comunicação e trabalhar com todas essas ferramentas sem esquecer de ficar revendo ali o plano, o planejamento estratégico. Um ponto interessante é que assim, as marcas de modo geral, elas trabalham sempre com um parâmetro para frente, né? Isso a gente vai falar um pouquinho depois também. Como funciona esse parâmetro? Eu vendi no ano passado, nesse mesmo mês, né, uma quantidade X, um exemplo, vendi 100 mil. A minha cota hoje, esse mês, esse ano, vai ser 110. Então a gente vai trabalhar sempre com uma margem para frente. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui como exemplo é que quando a gente fala de estratégias de marketing, elaborar estratégias de marketing para atrair clientes, né? Eu preciso sempre trabalhar com uma margem do para mais. E quando eu falo nesse a mais, é exatamente entregar um a mais para o cliente, entregar um valor, né, conhecer qual que é essa necessidade e pegar todas essas ferramentas que eu tenho e saber utilizá-las de forma inteligente, que são as ferramentas que eu trouxe aqui para vocês. Bom, de uma forma acho que bem sucinta eu consegui falar aqui, né, como eu falei no início, compilando um pouco aí do que eu já tinha trazido de uma forma aprofundada. Algumas questões eu vou trazer ainda, conforme eu falei, algumas ferramentas para vocês,
mas a gente vai trocando aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. O que eu trouxe aqui para vocês hoje é sempre muito válido, né? A informação ela é sempre para ajudar, para dar aquele suporte, para direcionar, e eu me coloco aqui para isso. Caso vocês tenham gostado, dá aquele like, né? Um outro ponto importante que eu sempre falo, caso vocês queiram saber de mais alguma pauta, caso tenham ficado com uma dúvida, escreve aqui nos comentários, né? A gente faz aquela troca que eu sempre falo aqui. Um outro ponto, eu trago a cada semana um vídeo novo aqui no canal sobre uma pauta nova, que a gente faz essa troca. Caso vocês queiram se manter informados, se inscreve aqui no canal, toca lá no sininho e a gente vai trocando aqui, tá bom? Bom, muito obrigada a todos pela presença, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.